Hoje, então, vamos retomar o tema da natureza da igreja. E eu quero já avisar aqui que eu estou preparando a sequência dessa temática para a gente aprofundar esse assunto chamado eclesiologia. O que é a igreja? Porque assim, está complicado em nosso tempo, diante da diversidade, e se ela fosse complementar até, isso seria muito útil e saudável. Mas nós estamos hoje, literalmente, assistindo a modelos de igreja completamente subversivos, movidos por espíritos bastante questionáveis e que se identificam um pouco com Jesus, embora usem o nome dele. E é essa a ocasião em que a gente pede: ora vem, Senhor Jesus, por favor, vem ajudar a tua igreja, porque ela perdeu a cabeça. Ela está como um corpo sem cabeça, né, dizendo que o Senhor é a sua cabeça, mas fazendo cada doideira. E certamente nós, como comunidade, devemos fazer também algumas doideiras. Mas eu não tenho problema. Eu peço que Jesus me ajude, né? Ao invés de ter essa certeza absoluta, né, de que não há nada a reparar em nós, ao contrário, eu quero acertar, quero, né, ser corpo de Jesus e não ser um corpo com vida própria, sem cabeça e ainda comprometendo o reino de Deus. Então hoje a gente retoma esse tema, a igreja enquanto uma entidade missionária ou missional. Eu já fiz 2 falas a respeito desse assunto. Acho que a primeira delas já está no nosso canal. Falta colocar a segunda e hoje é a terceira. Queria que você prestasse atenção, porque, de novo, nós vamos ao texto bíblico para pensar quem a gente é, né? E o que a Escritura nos diz a esse respeito. Êxodo 19, versículo 1. No 3º mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. : vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então, todo o povo respondeu a uma só voz. Preste atenção nisso aqui. Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Já vimos que missional é uma palavra que descreve não uma atividade da igreja, como o evangelismo, mas missional é uma palavra que define a identidade, a essência da igreja, qual seja
participar da missão de Deus restaurando o mundo. No seu contexto, na sua cultura, no seu tempo, nós temos desafios próprios do nosso tempo. Acabei de citar um exemplo, o tema de gênero. Porém, nós vimos que depois da reforma, a experiência religiosa individual de cada um passou a prevalecer como critério de verdade. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, o que eu gosto, onde eu me sinto bem. E a igreja passou a ser vista como uma assembleia de pessoas que têm a mesma experiência, a mesma opinião, e quase que elas entraram numa espécie de acordo. Mas, quando a igreja aceita o papel que uma cultura dá a ela, porque é isso que está acontecendo em nosso tempo, ao invés de nós extrairmos do evangelho as características e o espírito de nossa identidade, quando a igreja assume da cultura, do seu contexto, do espírito desse tempo, o que é ser igreja, nós acabamos repetindo o que já tem sido feito aí. Somos mais do mesmo e acabamos, por que não até, incidindo num espírito consumista e passamos a achar que o nosso trabalho é vender serviço religioso. Qual é a melhor portaria? Qual é o melhor design? Qual é a melhor música? Qual é a igreja que tem cadeira melhor? Qual é a igreja em que a pessoa vai entrar e ela vai se sentir mais assim, servida por serviços? Perdoe a redundância, né? Mas qual é a igreja em que eu vou entrar, em que eu vou me sentir como num shopping, que tem tudo junto ao mesmo tempo, né? De tal maneira que, puxa, estou aqui servido. Bom, o ponto é que a missão de Deus vai bem além disso, de se sentir bem ou de ser servido. A missão de Deus no mundo é recuperar a criação que está em crise, recuperar a vida humana. E o que o pecado fez com a vida humana, por exemplo, nos levando a ter esse desejo de sempre sermos servidos, de querermos ir a um lugar sem pensar como podemos ajudar, mas pensar como podem me ajudar, o que eu posso obter, que benefício eu vou ter indo ali, ou nessa amizade. Nesse sentido, meus irmãos, a identidade missional de Israel, vimos na semana anterior, foi definida pelo papel que a nação de Israel é chamada a desempenhar nessa missão de Deus no mundo. E eu me lembro de ter dito isso aqui para vocês, quando eu falei sobre essa missão. Missão não está relacionada a ir a um lugar, não está relacionada nem tampouco a fazer alguma coisa. Missão está relacionada a ser, identidade. Nós não podemos dar o que nós não temos. E às vezes nessa ideia de ir e fazer, a gente quer dar o que não tem. E é nesse sentido que a missão então é chamada de missional, porque somos convidados a ser um povo distinto, uma comunidade contracultural. Não é uma comunidade que cria inimizade com o seu tempo, mas uma comunidade que discerne o seu tempo, o espírito do seu tempo, e não se conforma, como Paulo disse. Discerne a maldade, discerne as lacunas, discerne às vezes o lugar, por exemplo, que o dinheiro tem, que o espetáculo tem, que a performance tem, e a igreja entende tudo isso, olha para o evangelho e diz: alguma coisa está errada, a gente aceitou esses modelos. Eu disse naquela semana, e essa é uma frase bastante contundente: o povo escolhido de Deus não existe para si mesmo. Se você entender isso como sua identidade, você vai rever a sua agenda e como você administra o seu tempo. Você vai deixar de dizer que são pesadas algumas atitudes e você vai entender que é para isso que na verdade você foi chamado.
Você vai deixar de dizer, estou cansado para isso e para aquilo, e você vai entender, mas foi para isso que eu fui chamado. Antes, o povo de Deus existe, primeiro, para a glória de Deus e para a missão de Deus no mundo. E em favor de outros a quem a missão de Deus é dirigida no mundo. Veja que equação importante essa. Por isso, o povo de Deus está orientado para duas frentes que se mantêm em equilíbrio constante. O povo de Deus está orientado para Deus e para o mundo. Ignorar uma dessas dimensões é distorcer nossa identidade. Você pode ser uma pessoa muito legal com os outros, mas não sabe e não está conectado com a missão de Deus. Você vai ser legal com os outros a partir do quê? Ou você é um cara muito piedoso que ora a Deus e não se relaciona com ninguém. O equilíbrio está nessa inter-relação entre eu saber que sou de Deus, fui salvo para ser de Deus e fui salvo para compartilhar o que eu recebi no mundo. Isso me dá identidade, coparticipante da missão de Deus, e que bom que é de Deus no mundo. Porque senão a gente podia imaginar que a nossa missão aqui em Porto Alegre, da Igreja do Caminho, é muito desafiadora. A gente tem que fazer, a gente tem que resolver, a gente tem que... Não, a gente participa de um Deus que ama as pessoas mais do que a gente. E que tem um poder para salvar as pessoas mais do que nós temos. Nós não temos esse poder. Você deixa Deus ser Deus. Repito, não dá para ignorar essas duas dimensões. Amar a Deus e não amar o irmão não faz sentido. Ou amar as pessoas e não por amor a Deus é com base em que amor? Então essa equação, ela está presente em muitas palavras na Escritura. Vimos também que a eleição de Abraão e de Israel foi colocada num contexto universal. É muito comum hoje, quando se fala de Israel, a gente ter uma ideia exclusivista. A salvação era só para Israel. Mas aí no Novo Testamento, ela foi ampliada. Isso é um erro, é um equívoco. Essa não é a compreensão bíblica. Na história bíblica, o privilégio que Israel teve como nação de ser escolhida traz junto consigo a responsabilidade de ser luz diante dos demais. Na história bíblica, o privilégio da salvação usufruída por Israel traz junto consigo o dever do serviço. Na história da igreja, receber a salvação traz junto consigo o dever de mediar para que essa bênção que a mim chegou, chegue também nos demais. O povo de Deus é um povo para quê? E se nossas igrejas estão abarrotadas de pessoas necessitadas que imaginam que elas vêm aos nossos tempos só para terem uma solução imediata das suas dificuldades, e elas saem daquele espaço mais egoístas do que entraram, ou mais materialistas do que lá chegaram, tem alguma coisa muito errada. A igreja tornou-se um trabalho motivacional. E se o nosso dever é dar boas sensações para quem chega, é evidente que eu vou ter um percurso pragmático. Vou prometer coisas que não vão se cumprir, vou mentir. Não é essa crítica feita aos coaches o tempo todo? A vida é um pouco mais dura, mais complexa, mais difícil do que a gente vê nas redes sociais. Se a gente for sincero a respeito, inteligente minimamente. Repito, o povo de Deus é um povo para quê? Eles são escolhidos para que possam conhecer a Deus, sim, e sua salvação, e mais, convidar pessoas a se unirem a eles.
Quantos dizem amém para isso? A tentação constante ao longo de toda a história de Israel e também ao longo da história da igreja tem sido esquecer o propósito missional da eleição. Puxa, eu fui eleito, eu fui escolhido antes da fundação do mundo, que privilégio. Para quê? Qual é a tentação? Enfatizar o privilégio, enfatizar a salvação, que é pela graça, enfatizar a posição de receptora, esquecendo-nos do nosso lugar como luz desse mundo e sal da terra. Para que Israel pudesse viver sob a bênção de Deus e convidar outros a participarem dela, Israel precisava uma coisa: ser liberto da escravidão do Egito, ser liberto da escravidão de si próprio, para ir para uma outra terra e lá servir a Deus como Deus queria. Meus irmãos, se nós começarmos a pensar nos exemplos, nos modelos de igreja que aí estão, e eu com todo amor queria dizer, gostaria de nominar, porque às vezes a gente ouvindo os princípios não é suficiente, a gente ouve o princípio e não consegue entender o caso concreto. Quantas são as vezes em que a gente lida com um tema como esse aqui, e está lá nas redes sociais apreciando um trabalho completamente antropocêntrico, em que o homem é o centro, em que a glória de Deus é o objetivo, em que o dinheiro é, muitas vezes, o alvo, e a gente não sabe onde se situar dentro dessa diversidade toda. O povo de Deus não é somente uma comunidade redimida, o povo de Deus é uma comunidade da aliança. Eu queria que você agora ouvisse um pouquinho a respeito desse assunto. O termo aliança normalmente era usado nas culturas pagãs do Antigo Oriente Próximo para descrever um acordo que vinculava, uma espécie de contrato entre duas partes. Podia ser entre amigos, como Jonatas e Davi, entre nações, ou até entre cônjuges. Lembra-te da aliança que fizeste com a mulher da tua mocidade. Em meados do século XX, arqueólogos descobriram documentos de alianças feitos por reis poderosos de impérios mundiais, como o Império Hitita e o Império Egípcio. Esses documentos apresentaram acordos políticos internacionais em vigor no tempo em que Israel saiu do Egito. Preste bem atenção nisso aqui. Há notáveis semelhanças entre esses documentos de aliança ou de acordo com a aliança que Deus fez com Israel, sua nação. O que aconteceu então? O estudo dessas alianças ajudou a esclarecer a linguagem que Deus usou no Antigo Testamento com o seu povo. Alianças eram instrumentos mediante os quais reis de impérios mundiais administravam os seus reinos. Eles detalhavam os termos das relações entre os seus reinos e outras nações subalternas ou vassalas. Havia alianças de paridade feita entre parceiros iguais, nações de mesmo poder, tratados. Por exemplo, no ano de 1290 a.C., os hititas e os egípcios fizeram um acordo de paz para acabar com uma guerra na Síria. A arqueologia descobriu isso. Mas havia também alianças de desnível, de vassalagem feitas entre parceiros numa situação desigual, por exemplo, entre um grande rei e povos dominados por este rei. Nesse tratado, nessa aliança, o rei ditava os termos da aliança e exigia dos súditos uma lealdade. Queridos, isso vai nos fazer entender um pouco melhor como Deus lidou com a aliança em relação ao seu povo.
Uma aliança de vassalagem descreve uma relação de vínculo entre um rei e o povo subjugado. A relação era permanente e irrevogável e requeria compromisso pleno de ambas as partes. Por isso a aliança era ratificada com sangue, muitas vezes. Poderia haver também uma cerimônia solene. Animais poderiam estar envolvidos naquele ato e o seu sangue reafirmava o compromisso. Os dois lados da aliança tinham responsabilidades. O rei fazia promessas ao seu povo e exigia em troca fidelidade absoluta, obediência, até amor. Havia leis para orientar o cumprimento, aliás, o comportamento do vassalo naquela relação. Uma quebra dessa aliança poderia levar até mesmo à morte de uma das partes. Moisés, tendo sido instruído na corte de Faraó, conhecia esse tipo de aliança. Mas o que tornou a aliança de vassalagem uma imagem tão apropriada para definir o relacionamento de Deus com Israel? Tem um autor chamado Peter Craig. Ele diz assim: a aliança não funciona apenas para vincular o povo de Israel ao seu Deus. Mas a aliança indica a libertação do povo de um poder mundano, no caso o Egito, para agora esse povo ser de Deus. Assim como as outras pequenas nações que cercavam Israel, Israel agora deveria ser um pequeno estado vassalo, porém não mais do Egito, não mais dos hititas. Ele devia sua lealdade somente a Deus. Então, quando a gente fala de lealdade, de submissão, a gente às vezes não tem o conceito político ou das teocracias daquele tempo que nos ajudam a compreender um pouco melhor como Deus lidava com o seu povo, e você vai entender um pouco mais à frente. Há evidência de que no Egito a aliança de vassalagem era empregada não apenas no relacionamento com nações externas, sujeitas ao Egito, mas também para grupo de trabalhadores estrangeiros no país. Comece a pensar em Israel dentro do Egito e como ele era vassalo da nação egípcia. Como um grande grupo étnico no Egito, Israel estava vinculado ao faraó nessa aliança. A aliança do Sinai, então, vai ilustrar de forma contundente que Israel estava trocando de soberano, libertado agora do cativeiro, e que sua vida inteira agora, assim como era no Egito, sua vida inteira agora estava sob outra direção. Liberto de Faraó, Israel agora estaria vinculado para tudo, em tudo, somente a Deus. Êxodo então nos mostra uma fuga do Faraó para o Senhor, de um Senhor para um outro Senhor. Por qual motivo iria Deus, o Senhor de todas as nações, libertar essa única nação, Israel? É a pergunta, e se comprometer somente com ela, por meio de uma aliança. Talvez o próprio povo de Israel queira sabê-lo, porque está vendo a mão de Deus estendida, por exemplo, com as pragas que enviou ao Egito. Você não acha que Israel está perplexo em ver um Deus invisível fazer milagres daquele tipo? Para que pensaram? Por quê? Por que razão? Deus dá a Moisés uma mensagem para que compartilhe a Israel, que foi o texto que nós lemos hoje no início desse culto, e eu faço questão de projetá-lo a partir do versículo 3, Êxodo 19, versículo 3, para agora, nesse contexto, fazermos a leitura dele. Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês ouviram o que fiz aos egípcios.
E como levei você sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Veja o que Deus fez, e Deus aqui comunica isso ao seu povo através de Moisés. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Queridos, a gente encontra aqui essa identidade única do povo de Deus, o papel especial que Deus fez para o seu povo. Em Gênesis 12, Deus havia prometido que Abraão se tornaria uma grande nação e que ele carregaria a bênção de Deus por toda a terra. O livro de Êxodo relata a respeito desta grande nação, formada, chamada e redimida para compartilhar essa bênção. E agora, nesse texto que lemos, nós estamos vendo como Israel vai cumprir esse papel de passar a bênção de Deus adiante. Essa seção que lemos tem 3 partes, e eu queria que você prestasse atenção em como elas se constituem. Primeiro, o versículo 4 apresenta um prólogo do que Deus fez, rememorando o povo agora então, antes de falar da sua missão, o que Deus fez por esse povo. Segundo, as condições da aliança que Deus estabelece nos versículos 5 e 6. E terceiro, a resposta de Israel, se comprometendo com essa aliança. O discurso de Deus para Israel começa com um breve prólogo histórico. Um padrão característico desse tipo de documento, aliança, naquele tempo. Deus então fala sobre os seus feitos poderosos em favor de Israel, o que ele fez ao Egito, como cuidou dos israelitas na peregrinação no deserto, até trazê-los para junto de si, ali no Monte Sinai. Mas por qual motivo Deus fez isso com Israel, é a pergunta. Deus revela as condições de uma aliança, agora a Israel. A razão de tê-lo escolhido, versículos 5 e 6. Queridos, é difícil exagerar a importância dessas palavras para a compreensão do papel e da identidade de Israel e também do povo de Deus, nós aqui hoje. Como observa um autor, a lente através da qual podemos ver todo o livro de Êxodo é o discurso feito aqui por Deus a Moisés, que agora então deve ser repassado ao povo todo. Afirma-se que em toda a tradição de Moisés, esse é provavelmente o discurso mais programático que temos para Israel entender o seu lugar no mundo. A importância desses versículos fica clara quando observamos que a história de Israel, no Êxodo, se move em direção a esse momento quando o Senhor se revela a Israel e fala do seu propósito. É como se tudo o que houve antes, desde que Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, agora conduzisse para esse momento. O propósito redentor de Deus, seu cuidado e o ajuntamento de Israel para uma aliança agora são anunciados a Moisés, que deve repassar isso ao povo. Mas o relato não é direcionado somente para esse momento. Ele também segue para além desse momento. Porque, queridos, o restante do Antigo Testamento vai exatamente narrar quão bem ou quão mal Israel cumpriu com a sua missão. 3 designações descrevem esse papel especial, e elas aqui foram hoje citadas no texto de 1 Pedro 2,9. Israel é propriedade peculiar de Deus, Israel é reino de sacerdotes e Israel é nação santa. 3 conceitos importantes que o Novo Testamento vai recuperar. O primeiro termo, propriedade peculiar, se refere ao tesouro pessoal
de um rei. Embora todo o reino, de algum modo, pertença a esse rei, o rei possui o seu tesouro pessoal separado para o seu uso particular. Mesmo que Deus governe sobre todas as nações, Israel pertence a ele de uma forma especial. Queria que você ouvisse isso, porque isso não é falar só sobre Israel, é falar sobre o nosso lugar no mundo. Israel foi escolhido para uma tarefa especial, a escolha de Deus, dirigida a Israel. Porém, é colocada num contexto universal. Deus diz: toda a terra é minha. De novo, não é exclusivismo de Israel, mas Israel dentro de uma missão maior. Deus escolhe Israel por este motivo: toda a terra é de Deus. E Ele está retomando a posse dela, que os homens, que o pecado, de forma corrupta, tomou para si. Como um autor diz, a eleição de Israel como tesouro especial de Deus não é um fim em si mesmo. É muito comum a gente ver esses adesivos: eu sou filho de um rei, mas não é o único. Eu sou filho do rei, e aí um carrão lá, né? Não é problema ter carrão. O problema é não saber que aquilo que Deus te deu é para compartilhar também, para abençoar outras pessoas. É para não ser mesquinho. Pois com o Evangelho, a gente pode ser mesquinho também, pode ser crente e esquecer do nosso lugar no mundo e voltar domingo após domingo, sem ocupar nosso lugar na missão de Deus. Repito, a eleição de Israel como tesouro especial, propriedade peculiar, não é um fim em si mesmo, mas um meio para um fim maior. Com essa compreensão, o alvo da aliança no Sinai é o estabelecimento de uma nação especial, sim, por meio da qual Deus vai se fazer conhecido a todas as famílias da terra. Meus irmãos, a maneira que Deus vai usar Israel nesse papel é apresentada por duas imagens. Ele deve ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Primeiro, reino de sacerdotes. Israel deve cumprir um papel sacerdotal. Como um povo no meio de outros povos. Assim como no povo de Israel havia um sacerdote ou sacerdotes, agora Israel como povo é um sacerdócio no meio de outras nações. Ele representa a Deus no mundo das nações. Sim, lá estava o templo, lá estava o tabernáculo. Sim, Israel era sacerdote. Agora, é instrutivo pensarmos aqui nos 3 elementos do papel do sacerdócio no Antigo Testamento. 1, ele deve ser separado em santidade. 2, ele deve servir de mediador da presença de Deus e da bênção de Deus, não só tomá-la para si, mas mediar para os outros. Então, santidade, mediação e tudo isso em favor dos outros. Um sacerdote é separado e consagrado totalmente ao Senhor. Essa é a verdadeira essência do que ele deve ser e fazer. Gente, quando a gente pensa sobre igreja, é isso que nós somos hoje. Não é o que pensamos ser, não é disso que eu estou falando. De fato, nós temos sido sacerdotes de Deus em nosso tempo. Ele deve atuar como mediador e canal da presença santa de Deus para a comunidade por meio da sua vida, da sua família, do seu comportamento santo, das suas boas obras, um modelo de consagração, piedade e devoção a Deus. Há um autor que diz que para sacerdotes o ser santo significa que sacerdotes vivem em um relacionamento muito íntimo com Deus. Eles eram aqueles que se aproximavam de Deus.
e que o caráter da santidade de Deus deve ser refletido por meio deles, de maneira especial. Queria que projetássemos o texto de Levítico 21, a partir do versículo 5, e eu queria que você olhasse comigo esses textos e pensasse sobre o papel do sacerdócio naquele tempo, e pensasse então, nós hoje como igreja, ou Israel como nação, como é que podia ser sacerdote de Deus para os outros. Levítico 21, versículo 5. Veja bem a semelhança dos critérios para o sacerdote com os critérios para o presbítero no Novo Testamento. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba. Já tem uma explicação aqui do porquê muitos judeus não cortarem a barba. Nem farão cortes no próprio corpo. Quer dizer, a missão que eles tinham exigia deles alguns cuidados. Adiante. Serão santos para o seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor. O pão de seu Deus, portanto, serão santos. Então eles estão envolvidos numa missão santa, porque o Deus a quem eles servem é santo, logo eles precisam cuidar o que estão fazendo. Adiante. Não poderão casar com mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Existe uma leitura mais aberta em algumas igrejas, que, por exemplo, permite o recasamento de pastores. Se eu pegar esse texto aqui como parâmetro auxiliar de uma leitura da função, do papel e do caráter do presbítero no Novo Testamento, eu acho que é um texto que talvez nos ajude. Porque qual é o motivo? Porque o sacerdote é santo para o seu Deus. Adiante. Portanto, você deve considerá-lo santo porque oferece o pão do seu Deus. Ele será santo para vocês porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. E por fim, versículo 9. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, profana o pai dela, será queimada. Então, mas o ponto aqui não é o que naquela cultura, naquele contexto, isso a gente vai ver na semana passada, na semana que vem, porque que há coisas bem específicas daquele contexto, mas o ponto aqui é a função, a vocação, o lugar, o serviço prestado, o Deus a quem se serve. Eles têm a responsabilidade de encarnar a santidade de Deus para o povo. Da mesma maneira, Israel é chamado por Deus para mediar a sua presença para as nações ao redor, a fim de ser uma evidência concreta da presença de Deus em seu meio. É claro que nesse ponto aqui você deve pensar, pastor, mas nós somos pecadores. Não há um justo sequer. Nós somos falhos. Quem é que vai dar conta dessa vocação? Quem é que vai dar conta desse chamamento? Quem é que preenche esses requisitos? Quando muito, a gente não vê entre pastores isso. Agora, pensar isso na nação de Israel ou na igreja olhando para o Novo Testamento. O ponto aqui é que todas essas coisas o sacerdote realiza em favor dos outros. A vida do sacerdote não é para si. Ele vive para levar bênção a Israel. Agora pensando no sacerdote homem para com a nação. Deus ordena, por exemplo, a Arão e aos seus filhos que abençoem os israelitas assim. Números capítulo 6, projeta para mim versículo 22, conhecida bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés, olha a função da família sacerdotal:
fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo. O que Arão tem que fazer, a sua família, como sacerdotes? Abençoar. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Do mesmo modo, queridos, Deus havia prometido que a nação de Israel seria sacerdote. A nação que viria de Abraão compartilharia agora também bênçãos para outras nações. Como não lembrar de Gênesis 12 aqui? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como não lembrar da vocação de Abraão, que depois que fosse uma grande nação, por meio dessa nação, a bênção se espalharia entre as nações. Dessa maneira, Israel cumpriria uma função sacerdotal diante dos seus vizinhos. Consequentemente, queridos, Israel, como um reino de sacerdotes, vive em favor das nações. Talvez aqui eu poderia fazer a mesma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? Quem pode carregar com essa vocação? E Jesus vai responder: é impossível aos homens, mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O problema é, diante do que a gente olha no entorno, da realidade que nos circunda, a gente entrar numa espécie de acomodação, usar a graça de Deus e dizer: nenhum de nós consegue fazer isso, Senhor, tem que ser o Senhor. E a sensação que eu tenho, queridos, amados irmãos, no nosso tempo, é de que nós estamos numa profunda acomodação, uma profunda sonolência, e quem está aqui a falar é um pecador tanto quanto vocês, mas não me entenda legalista, ao contrário, o que eu acho é que hoje nós não estamos cumprindo o nosso papel. A pergunta não é conceitualmente o que nós somos, a pergunta é o que de fato nós temos sido. Para quem temos sido luz, para quem temos sido sol. Com quem nós temos compartilhado o Evangelho? A quem nós temos convidado para estar conosco aqui, por exemplo? O quanto os nossos vizinhos no nosso condomínio veem minimamente alguma diferença nas nossas atitudes? Acho que aqui a graça de Deus tem sido muito manipulada, levando a todos nós a uma espécie de passividade absoluta. Eu sou assim mesmo. Eu sou um pecador. Mas a gente não muda a nossa agenda, não muda os nossos planos, não muda as nossas prioridades. A gente continua vivendo uma vida louca. Maluca. Porque a gente está usando da vida que Deus nos deu para algo, para um fim próprio. Isso é sério. Se você acredita que a vida que você tem é dom de Deus, assim como os seus filhos são dom de Deus, pergunte a Deus como usar a sua vida e não use do jeito que você vem usando. Me desculpe. E essa fala, ela primeiro se volta para mim, é evidente. É claro que Deus nos perdoa, é claro que todos somos pecadores, mas isso não é a mesma coisa do que entrarmos numa espécie de passividade absoluta e cômoda. As coisas são assim mesmo, pastor. Há um outro título aqui: Nação Santa. Expressa uma compreensão semelhante da identidade e do papel do povo. Santidade é a qualidade especial de algo que foi separado
do uso normal e consagrado para o serviço de Deus. Um crente, um filho de Deus, não pode viver igual como alguém que não é cristão. Tem alguma coisa errada. O fato de sermos pecadores e falharmos e nos levantarmos de novo não é a mesma coisa do que a gente se alienar no domingo e na vida da semana a gente agir sem entender que vivemos para Ele e em serviço aos outros. Santidade é a qualidade especial de algo que foi separado além do uso normal. Como nação santa, Israel deve ser separado das nações. A vida do povo de Deus ali deve ser diferente da vida dos povos ao redor. Como observa um autor, eles devem ser um povo separado, diferente dos outros, pelo que são e pelo que estão se tornando, um povo em exposição, uma vitrine para o mundo de como estar em aliança com Deus muda um povo. Porque é isso que se trata. Às vezes até a gente pode estar calado, mas isso não deixa de ser um anúncio do que Deus está fazendo em nós. Como nação santa, somos chamados a viver diante do mundo como um modelo ou paradigma daquilo que Deus tem em mente para todos um dia. Um modelo de sociedade para o mundo. O paradigma do governo teocrático que deve ser o alvo bíblico para o mundo inteiro. Por isso que Israel, sim, trará algumas semelhanças com o reino que se estabelecerá no futuro. Assim como a igreja hoje caminha em santidade e ela antecipa esse reino que será futuro, nós estamos nesse fluxo missional que começou com Abraão, Israel, a igreja, e vai culminar um dia num novo mundo. Por que devemos ser santos? Porque o Senhor é santo. E eu queria que você prestasse atenção nesse texto agora de Levítico 19. E já estou no fim. Mas eu queria que você pensasse nesse texto que nós vamos ler agora. A partir do versículo 2, Levítico 19. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Queridos, essa exortação, ela vai ser seguida de algumas exigências quanto à vida do povo de Israel, para caracterizar esse povo como um povo distinto. Todas as esferas da vida são convidadas a se sujeitarem ao senhorio do nosso Deus. Começando pela família, versículo 3. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai. Então, o princípio geral foi dado no versículo 2, sejam santos porque eu sou santo. O que significa isso? Cada um respeite a sua mãe e o seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Libertação dos ídolos, versículo 4. Não se voltem para os ídolos. Eu não me refiro aqui à imagem de escultura, a objetos concretos, mas a tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida. Deus tem que ser amado em primeiro lugar e sobre todas as demais coisas. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículos 9 e 10, vejam isso aqui. Cuidado com os menos favorecidos. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Continua. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído do chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Versículo 14. O que é ser santo? Cuidar dos vulneráveis. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o Senhor, ou tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Pense nos vulneráveis. O caminho da santidade reflete o coração de Deus. Como é que Deus nos diz para tratar os vulneráveis? Os idosos, versículo 32. Fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Nós temos feito isso? Ou debochamos dos idosos, ignoramos os idosos? O que é ser sacerdote? O que é ser contracultural? O que é ser diferente nesse mundo caótico? Veja o versículo 33, os estrangeiros. A gente tem que ter muito cuidado com qualquer nacionalismo. Muito cuidado. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Isso é ser santo. Isso reflete o coração de Deus para o seu povo, e o seu povo é chamado a ser esse tipo de sacerdócio diante das nações. Versículo 13. Integridade nas relações econômicas. Não oprima nem roube o seu próximo. Que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Aliás, Tiago vai retomar esse mesmo tópico, falando do abuso, às vezes, do empregador para com o empregado. A gente está saindo do espaço do culto verbal e está pensando a nossa vida como uma vida cultica. Versículo 11. Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Eu sou o Senhor. Versículo 15. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre. Veja, essa é a teologia ética do Antigo Testamento. Entender o pobre enquanto alguém vulnerável não é a ponto de ser corrupto para favorecer o pobre. Aliás, um belo texto, porque há quem sustente hoje que não importa, nesse sentido, quem tem razão, se é vulnerável, se é pobre, tem que ser auxiliado. Não, não é para favorecer o pobre, nem agradando o rico. E talvez o erro maior é aqui. Julgue o seu próximo com justiça. Vejam, esses exemplos da vida cotidiana, comum, trabalho, relações sociais, todos estão como exemplos. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Versículo 16. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Tem algumas pessoas que às vezes eu tenho vontade de chamar elas e fazer a cariação. Porque se eu não fizer isso aí, eu vou dizer para elas que aquilo que elas estão dizendo para mim, eu estou acreditando, e eu sei que é mentira. Isso não ajuda uma comunidade. Eu sei que é delicado lidar com esse assunto. Quem é o pastor que quer isso? Mas, às vezes, não é o que a gente quer, é o que tem que ser feito, é o correto. Porque se você não repreende a mentira e a fofoca, ela se torna como um câncer, como um tumor. Não fui eu que disse isso, foi Paulo quem disse: um pouco de fermento leveda a massa toda. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Isso é ser santo, isso é ser sacerdote. Por que eventualmente a gente não tem essas credenciais, ou essa luz, ou essa contundência onde a gente está? Porque eventualmente a gente cai em erros como esse.
Nem atente contra a vida do seu próximo. Não necessariamente matando, né? Porque às vezes você vai matando ele moralmente. Você vai falando mal dele, nunca na frente dele, mas você vai sepultando moralmente aquela pessoa. Daqui a pouco a comunidade rejeita aquela pessoa. Você matou aquela pessoa. Você transgrediu o mandamento não matarás. E eu não estou aqui sendo elástico na interpretação, é isso mesmo. Matar ali, nos mandamentos, não é só pegar uma arma e matar alguém, é todo o intuito ruim para com o seu irmão ou para com o seu próximo. Eu sou o Senhor. Veja o versículo 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Se nós conseguíssemos viver isso aqui, meus irmãos, E a gente nega às vezes essa realidade, de que a gente abriga no coração muitos problemas com os outros. A gente guarda. E tem a capacidade depois de olhar nos olhos da pessoa e dizer, tudo bem. O melhor seria, tenho um problema com você, preciso pedir perdão. Ou tenho um problema com você por causa desse fato aqui. Vamos acertar. Eu quero ser santo nessa área, eu quero lidar com esse problema, eu quero aprender com essa situação. Me perdoa. Versículo 20 a 22. Se um homem tiver relações com uma mulher e esta for escrava prometida a outro homem, mas que não foi resgatada nem posta em liberdade, então deverá haver punição. Não serão mortos, pois ela ainda não havia sido libertada. Adiante. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda do encontro. Adiante. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu. E aqui está a questão. E o pecado será perdoado. É isso. Uma coisa é saber que eu sou pecador e com base nisso distorcer a graça de Deus para eu não reconhecer os meus pecados e sempre ficar me desculpando. Pois é, aconteceu. Pois é, eu sou assim. Não, pecado é pecado. Você se arrepende dele, você confessa ele e você diz, me perdoa. É isso. É isso. E o pecado lhe será perdoado. Ninguém está imaginando aqui que somos perfeitos, certamente a gente erra em muitos desses princípios aqui. O que se fez só foi confundir um pouquinho graça com reconhecer pecados e pedir perdão. Até porque muitos dos nossos erros envolvem pessoas. E é importante pedir perdão a essas pessoas. Versículo 23. Estou terminando. Quando entrarem na terra e plantarem todo tipo de árvore frutífera, os frutos dessas árvores lhes serão vedados. Nos primeiros 3 anos serão impuros para vocês. Não poderão comê-los. A própria terra, que a gente acha que é nossa, a gente faz o que a gente quer. Não, tem alguns limites aqui. Adiante. Porém, no 4º ano, todo o fruto dessas árvores será santo, será oferta de louvores ao Senhor. Então, o versículo seguinte ainda. No 5º ano, vocês poderão comer os frutos para que as árvores aumentem a sua produção. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. 26.
Não comam nada que tenha sangue, não façam adivinhações, nem pratiquem magia. Adiante. Não cortem o cabelo nas têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Adiante. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. E o 31? Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E por fim, versículo 35 e 36. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Só volta ali. Numa época de troca de produtos, o famoso escambo, né? A maneira de burlar era diminuir peso, mudar a régua, ser injusto, praticar corrupção. Adiante. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Veja bem, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Ou seja, há uma razão de termos sido livres, há um motivo para sairmos da escravidão, há um caminho novo que se nos apresenta. Israel viveria como uma nação santa, mesmo no meio de um mundo pecaminoso. Israel não pecaria? Pecaria, mas confessaria o seu pecado. Havia ofertas específicas a serem feitas e a promessa era: o seu pecado seria perdoado. Por isso, o chamado de Israel como nação e reino sacerdotal é um modelo para nós. Israel encarna a intenção que Deus tinha com a criação toda, para toda a humanidade, de modo que ela, nação comprometida com a aliança de Deus, seria o que Isaías capítulo 42 nos diz: luz para as nações. Assim, queridos, o chamado de Deus para que Israel seja um povo sacerdotal e uma nação santa coloca o povo na posição intermediária entre Deus e as nações. Por um lado, eles são separados para a glória e o propósito de Deus. Por outro, eles são separados em favor das nações, orientados para os povos ao derredor, para poderem mediar as bênçãos de Deus. A aliança apresentada a Israel em Êxodo 19, que acabamos de ler, confere esse papel e identidade missionais a Israel diante de todas as nações. O que faz então Moisés? Convoca os anciãos da comunidade a responder ao chamamento, e eles afirmam, em nome do povo: tudo o que o Senhor falou, faremos. E é nesse contexto que nós chegamos na epístola de Pedro, que foi citada no início dessa reunião. 1 Pedro 2,9 nos diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, note os mesmos termos, nação santa, povo de propriedade ou propriedade peculiar, povo de propriedade exclusiva de Deus. De novo, a fim de
Não sou eu que estou dizendo. Pedro está tomando o caráter missional da igreja, povo de Israel, na antiga aliança, e nos trazendo ele para o Novo Testamento, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas veja bem o que Pedro diz aqui. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Israel não era povo também no Egito, mas Deus arrancou a família de Jacó, que no percurso para os Sinai se torna nação. Há uma aliança feita. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E aí, infelizmente, nossas Bíblias têm um título negrito aqui. E a gente pararia a leitura no versículo 10. Não pode. Olha o que o texto diz. Versículo 11. Mesmo contexto, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, o que diz agora? Glorifiquem a Deus no dia da visitação. É pegar a vocação de Israel, trazer ela agora para o contexto do Novo Testamento, tal como ela foi pensada. Versículo 13. Por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele. É preciso pensar se no ano que passou como igreja, nós agimos corretamente. Se usamos dos meios adequados. E ao falar de igreja, é claro que eu me coloco dentro do povo de Deus como um todo. Somos irmãos. Não vou aliviar minha consciência me excluindo. Eu sou povo. Eu sou parte dessa igreja. Mas talvez aqui o caminho que Pedro propõe, diante de um governo, às vezes corrupto, malfeitor, talvez é outro. Versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem ao Rei. Meus irmãos, é evidente que diante desse desafio, nós nos sentimos pequenos. Diante dos afazeres do dia a dia, nós nos sentimos incapazes. Diante da nossa agenda lotada, nós nos sentimos muito pequenos. Quando nós olhamos no espelho e vemos também como o nosso coração às vezes está pesado, amargurado e se sente fraco, sozinho, às vezes revoltado, cheio de ódio e com vontade
devolver todo o mal recebido e também culpado por o mal que fez, a gente olha essa vocação e diz: é impossível. Pois Paulo vai escrever para Tito que a graça de Deus não só nos regenera, mas nos educa, nos transforma, nos muda, nos santifica. A minha oração, e gostaria de unir, a minha oração, a de vocês hoje à noite, é para que Deus ele cumpra o seu propósito em cada um de nós e nessa comunidade, para a sua glória e para o bem do nosso próximo. Veja, a gente não é chamado a se encarnar numa missão como um empregado que está ali por o salário e tem que vender um produto que ele não tem. Por isso que Deus nos chama de filhos. A gente está convidado a uma missão sendo filhos desse grande Rei, desse grande Deus, sendo filhos do nosso Deus e Pai e compartilhando isso com os nossos amigos. Nós precisamos tomar consciência de que, embora o Evangelho seja uma boa notícia e Deus seja rico em amor, nós temos falhado, nós temos nos omitido, nós temos vivido uma vida egoísta, carnal. Me perdoem. Jeremias 6,14. Nova tradução da linguagem de hoje, por favor. Um texto que a gente cita com muita frequência. Jeremias 6,14, nova tradução da linguagem de hoje. Falando dos sacerdotes, dos pastores, veja o que Jeremias diz. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem uma coisa sem importância. E dizem: vai tudo bem. Quando na verdade vai tudo mal. Adiante. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, não ficaram. De jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha. E por isso vão cair como os outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Eu, o Senhor, falei. Próximo. Não, era só isso. Baixa a tua cabeça, meu irmão. Senhor, nós estamos na tua presença. Nada do que temos, somos, te é oculto. A nossa oração é que, no nome de Jesus, teu Filho, tenhas misericórdia de nós. Temos brincado com a tua palavra. Muitas vezes temos brincado de religião, temos nos alienado. Enquanto tem dor do nosso lado o tempo todo.
eu peço, nos ajuda. Nos ajuda não a falar bonito, nos ajuda a ser esse povo designado, pensado, capacitado, orientado, com quem tu tens uma aliança, para uma finalidade de compartilharmos a boa notícia do Evangelho com todos os que nos cercam, sendo que muitas vezes isso se dá por boas obras, por integridade, por verdade, por bondade, por pureza, por sinceridade. Eu oro por essa comunidade, desde as crianças até os mais velhos, desde aqueles que já têm servido nessa localidade em alguma área, aqueles que ainda não fazem isso. Eu peço por todos nós, nos ajude a entendermos o nosso lugar nesse mundo, o lugar do tempo, da agenda, das nossas prioridades, e que o Senhor nos santifique e nos ajude a lidarmos com as nossas fraquezas. Abençoa o meu irmão e minha irmã, cada jovem aqui. E faz isso que somente o Senhor pode fazer. Eu te peço, no nome de Jesus.